Ei, pessoal, depois de tanto tempo eu voltei. Nossa, mas ficou muito idiota esse negócio. Bom, e aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Meu nome é Sérgio Guilherme, bem-vindo a mais um vídeo do canal Produtividade Zero. E para não se esquecer, se você quer continuar não ter nada de produtivo, deixa seu like, compartilha esse vídeo se por acaso você gostar. Se você não gostar ou não gostar, deixa o seu comentário. Mas eu acho que você vai gostar desse tema porque já parou para pensar que existem coisas que surgiram na Idade Média e que a gente utiliza até hoje? Eita! Talvez você nem parou para reparar nisso, mas existe muita coisa mesmo. Uma pesquisa rápida na internet, se você fizer, você vai ver muitos textos falando sobre coisas que você faz hoje em dia, dependendo da sua idade, ou que você pensa em fazer daqui a uns anos. E, cara, isso aí a gente tá vendo hoje em dia e surgiram, sei lá, 1000 anos atrás. Mais ou menos isso a Idade Média. Mas aí, pessoal, como eu pedi, não esquece seu like aí, seu compartilhamento com seus amigos nas redes sociais. Também não se esquece de deixar o seu comentário. E vamos lá falar sobre 5 coisas que surgiram na Idade Medieval e ainda existem até hoje. E que você usa. Fiz até uma colinha aqui para mostrar para vocês, olha só como ficou bonito. Antes das universidades, o conhecimento era totalmente restrito a pessoas que tinham altos cargos dentro da sociedade, nobres, principalmente clérigos, e ainda alguns reis, porque nem todo mundo sabia de tudo, na verdade. Somente os clérigos, que eles tinham todo o conhecimento. A igreja até hoje tem uma vasta coleção de conhecimento que eles guardavam naquela época da Idade Média só para eles. E a maioria das pessoas na base da pirâmide, tipo a gente assim, que vive pagando aluguel, pagando as contas normal, não tinha nada pra vocês imaginarem, né? Não sabia nem ler nem escrever. E só por exemplo, no mundo oriental, em 988 já tínhamos a Universidade de Al-Azhar, que ficava lá no Cairo. Só que mesmo assim os europeus consideravam que as primeiras universidades surgiram no ocidente, com eles, é óbvio, os caras querem ganhar crédito por isso. Então, a primeira universidade livre de qualquer tipo de domínio clérigo surgiu entre o século 11 e 12. Eu falei 11 e 12 porque existe uma imprecisão histórica, mas realmente foi por volta de 1000 a 1100, finalzinho de 1000 a comecinho de 1100. Em Bolonha, na Itália, foi aonde surgiu. A Bolonha é o berço da universidade como nós conhecemos. Entretanto, eles ofereciam poucas coisas ainda. E depois, logo depois, no século XIII, já surgiu em Paris a segunda universidade e a partir daí se expandiu de uma forma gigantesca no mundo ocidental. Tanto é que foi trazido depois aqui para as Américas e até hoje nós temos esse tipo de, vamos dizer, legado de utilizar as universidades para aumentar o nosso tipo de status social. Existia medicina, existia direito, existia teologia, mas o mais importante de tudo isso era que as pessoas entravam na universidade para participar principalmente de debates, debater ideias, e ninguém era assim tão tolo de ficar saindo dando espadado no outro. As idiotices começaram a surgir mesmo por volta de 1900 depois, né? Que as pessoas começaram a ficar loucas da cabeça. Naquela época ainda tinha gente sensata, apesar de eles serem loucos para fazer uma guerra, isso não muda. Naquela época fazer uma guerra era uma delícia para eles. Agora, se por acaso você está me vendo aí ajeitando os óculos, saiba que os óculos também surgiram da forma como você conhece na Idade Média. Porém, o termo ocularium, que depois foi sendo, vamos dizer assim, meio que abreviado até chegar em óculos, ocularium surgiu por causa daquelas pequenas aberturas que nós tínhamos nos capacetes lá nos romanos antigos. E isso foi só sendo desenvolvido de uma forma melhor porque muitas pessoas, principalmente os monges que faziam vários estudos, faziam traduções de livros, traziam livros de outras línguas para cá, eles começaram a perceber que existiam alguns cristais, algumas pedras, umas formas de vídeo que podiam trazer um benefício para eles. Afinal, a leitura era uma coisa que cansava muito a visão e chegava a ponto de perturbar a visão e nós perdemos a visão perfeita que nós tínhamos. E isso acontecia muito na Idade Média. Só que lá em 500 a.C., Confúcio, que talvez foi o maior, talvez eu não possa dizer o maior, mas um dos maiores filósofos que nós tivemos no mundo oriental, já dizia que muitas pessoas utilizavam óculos, e obviamente sem grau, sem nada, só para se destacar na sociedade, o que acontece muito com os hipsters hoje e tantos tipos de pessoa que botam um óculos aqui sem nada, só para falar que é legal. Mas foi só depois de 1000 d.C. que Alhazen, ou Alhazen, eu realmente não sei dizer essas palavras, eu peço 1000 desculpas para quem sabe, tá bom? Ele conseguiu constituir o primeiro óculos, construir o primeiro óculos como nós vimos hoje, só que ainda eles não tinham aquela coisa maravilhosa, aquelas perninhas para se colocar aqui nas costas da orelha. Isso foi surgir só muitos anos depois, séculos depois, alguém brilhantemente falou: poxa, dava pra gente colocar uma armação aí, fazer uma solda legalzinha, olha, ia ficar show de bola.
E desde então os óculos foram só sendo aprimorados até chegarmos ao nível que nós temos hoje. Você tem uma ótica a cada esquina por aí, várias óticas oferecendo formas diferentes de melhorar a sua visão, o que realmente é fantástico se você parar para pensar que é um surgimento assim de 1000 anos atrás e foi só melhorando, não foi piorando. E você pode não conhecer Johannes Gutenberg, você pode não ser da minha época que ainda via jornais, mas em 1450 ele criou uma das coisas mais, digamos, fantásticas que existem no mundo. E se por acaso você está nesse vídeo, eu acredito que a maioria das pessoas aqui gosta de ler, gosta de pegar no livro e sabe muito bem da importância que tem o livro hoje em dia. Seja para estudar, seja para você ler um livro, para você ter uma leitura gostosa para ter no trem ou no ônibus, ou seja lá onde você queira ter a sua leitura. Mas, em 1450, Johannes Gutenberg criou a primeira prensa móvel. A ideia era bastante sofisticada, afinal era uma máquina onde a pressão de diversos blocos faria o trabalho que, por muitos séculos, eram feitos à mão, tornando quase inviável terminar o livro com a mesma rapidez que a prensa. Só que a prensa não é uma invenção propriamente que surgiu do nada na cabeça de Johannes Gutenberg. Ele sim foi o criador da prensa como nós conhecemos no mundo ocidental. Mas no mundo oriental já existia a prensa há alguns anos atrás. E digamos séculos atrás, só que como não tinha um WhatsApp para ninguém conversar, né? E a primeira impressão que ocorreu com essa prensa foi uma bíblia de 42 linhas e 2 colunas, que depois viria a ser uma das coisas mais importantes para a reforma protestante. Afinal, Johannes Gutenberg era alemão, Martinho Lutero era alemão, e a partir da prensa móvel também dizem que Martinho Lutero conseguiu criar vários dos seus folhetos onde ele contestava algumas coisas que a igreja, não digamos que era a palavra da Bíblia, mas sim a igreja colocava. E aí começou toda a reforma protestante que nós vimos muito em história. Se você está no segundo ano de ensino médio, ó, deve ser uma maravilha para você ver esses negócios. E se você por acaso aí pensa que é muito chato ter notas e moedas e você adora todos os tipos de banco virtual, saiba que sem as notas e sem as moedas, muitas das coisas que muito do mercado, que vamos dizer assim, muito do que nós conhecemos de economia não existiria. Mas na dinastia Tang, lá na China, mais ou menos em 907, surgiram as primeiras coisas que nós viríamos a reconhecer como o dinheiro de papel. E o dinheiro de papel, esse sim, é reconhecidamente como uma obra chinesa. E o mais interessante para se pensar é que isso foi tão bem quisto pela sociedade oriental e pela sociedade ocidental que logo que os europeus começaram a ver isso, eles trouxeram a ideia para cá e na Idade Média mesmo já começaram a surgir os primeiros dinheiros de papel aqui no Ocidente. Mais ou menos por volta do século XII, século XIII, essa ideia foi trazida por europeus para medir o quanto que existiam de ouro nos bancos. Por caso você não saiba, os bancos já existem há diversos anos, mas a ideia de conceituar o banco como nós vemos hoje foi surgindo aos poucos. Tanto é que muitos estudos matemáticos foram feitos de muitos anos atrás para cá. O próprio número de Euler é um estudo sobre uma conta bancária, sobre uma forma de ver. Eu vou deixar até um card aqui, caso você tenha interesse em saber como surgiu o número de Euler, pois a história dele é muito interessante e tem tudo a ver com economia. E essa ideia foi tão preciosa que foi trazida do dinheiro de papel e hoje em dia é uma das coisas mais comuns que nós temos. Afinal, eu mesmo vou de vez em quando comer uma pipoquinha lá no curso, e cara, eu pago com dinheiro de papel. E agora tem uma coisa que surgiu lá no finalzinho da Idade Média, mas ainda é da Idade Média. E talvez você não esteja preparado para saber disso, afinal, você não imagina como eram feitos os cafés antes disso. Mas a primeira cafeteria surgiu no final, mais ou menos em 1485, lá na Idade Média. E apesar da sua criação, obviamente, ter uma origem duvidosa e os ocidentais tomarem para si e também os orientais tomarem para si, ali no meio do Oriente Médio é reconhecidamente como o berço da forma como nós vemos o café hoje, moído e torrado. E essa ideia foi trazida, só que brilhantemente alguém pensou o seguinte: por que é que a gente não serve isso num espaço onde um monte de pessoa pode vir tomar e nós ganhamos dinheiro? E foi justamente o que aconteceu, as pessoas foram lá, que começou assim a era da cafeteria, que surge e depois de muitos anos, nós vamos lá, 1485, vai dar 600 anos agora, daqui 60 anos, então quase 600 anos que nós temos um maravilhoso café sendo servido em cafeterias, você pode comprar, retirar ele do lugar e assim... Essa ideia é tão fantástica que nunca mudou a forma de você produzir, mesmo com as máquinas hoje em dia, você produzir o café ali e ainda servi-lo em grandes quantidades de pessoas reunidas. Mas é bem sabido também que a burguesia foi uma grande, digamos, precursora que essas ideias pudessem ocorrer em vários lugares diferentes. Afinal, no começo do Renascimento e história para frente, a burguesia fez uma parte muito importante
e realmente muito importante da sociedade, e eles gostavam tanto dessa ideia de ter uma cafeteria, ter um lugar para conversar, que foi colocado só pra frente. Foi uma ideia que surgiu, os burgueses olharam e falaram, legal, vamos continuar. E deu super certo e até hoje você encontra uma cafeteria por aí. Mas e aí, pessoal, coloca aqui nos comentários qual que você achou que foi uma das mais interessantes, ou se você quer que eu faça mais 5, mais 4, deixa aqui o seu comentário, não se esquece de compartilhar esse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e por favor, não se esqueça nenhuma dessas coisas quando for sair daqui, beleza? É isso aí, pessoal, é nóis. Eu vou deixar o vídeo explicando por que eu fiquei ruim aqui e até o próximo vídeo, beleza? Valeu, é nóis e falou!